Você gostaria de ter a capacidade de se comunicar muito bem? Meu nome é Guilherme Teles, eu sou um apaixonado por essa arte da comunicação. E nos últimos anos eu percebi que existem muitas pessoas próximas a mim que talvez assim como você, ao mesmo tempo que têm um conhecimento incrível, têm muita dificuldade de passar esse conhecimento para as outras pessoas. Seja porque têm medo ou vergonha de falar em público ou de falar para uma câmera, seja porque não conseguem transformar um conhecimento complexo em algo simples e acessível, que todas as outras pessoas possam e queiram entender. E aí, percebendo que eu precisava fazer isso na minha profissão, como pesquisador, ensinando ciência para as pessoas, eu passei a estudar o que é que constrói uma boa comunicação. E é exatamente isso que eu quero começar a ensinar para você hoje nessa videoaula. As habilidades para uma comunicação eficiente. Você vai ver como você pode, de uma maneira muito simples, aí na sua casa mesmo, começar a treinar e desenvolver essas habilidades de comunicação. E com isso você vai aprender a perder o medo e a vergonha e se acostumar com essa situação de falar em público ou de falar para uma câmera. Então, bora começar a nossa videoaula. Bom, pessoal, essa videoaula é o início do seu processo de construção como um bom comunicador. Então imagine que a gente vai construir uma casa ou um prédio. Como todo bom processo de construção, a gente não começa pelo topo, não começa pelo telhado. A gente tem que iniciar pela base. Então, antes de começar a te ensinar as habilidades de comunicação, eu preciso te ensinar o que eu chamo de a pirâmide base de uma comunicação eficiente. O primeiro lado da nossa pirâmide base é construído pelo conceito conexão. Você provavelmente já deve ter assistido a uma aula ou uma palestra, ou até um vídeo, que você estava interessado pela temática no começo. Mas aí a apresentação foi passando e você, por algum motivo, percebeu que você não gostou muito dela. Você não conseguiu se conectar com o comunicador, com o apresentador. Para uma comunicação eficiente acontecer, é necessário que aconteça uma conexão entre a pessoa que está se comunicando e a sua audiência. Porque essa conexão é o que permite a pessoa ficar interessada pela sua fala o tempo todo. As habilidades de comunicação vão permitir não só que você estabeleça essa conexão com a sua audiência, mas também que você a mantenha firme por toda a sua apresentação. Do outro lado da nossa pirâmide base, nós temos o conceito energia. Uma boa comunicação depende não só do quanto, mas de como você passa energia para a sua audiência. Sabe aquela aula ou palestra que mantém sempre a mesma dinâmica? Seja ela muito lenta, calma, tranquila, com volume de voz baixo, que vai te dando sono, vontade de dormir. Ou seja ela muito rápida, acelerada o tempo todo, com volume de voz alto, que não deixa a pessoa parar e respirar, e daí você vê a palestra e sai até cansado daquilo que viu. Nossa, cansei. Modular a sua energia durante a sua comunicação é extremamente importante. Então eu quero agora que você imagine uma montanha-russa. Na montanha-russa, existem vários momentos que a velocidade aumenta muito, como por exemplo nas descidas. Mas esses momentos são intercalados por momentos mais calmos, lentos, certo? E isso é um dos motivos que faz com que a montanha-russa seja tão empolgante. Com uma comunicação eficiente, é ideal que aconteça basicamente a mesma coisa. Em alguns momentos, você vai passar mais energia para o seu público, em outros, menos. E finalmente, para fechar a nossa pirâmide, nós temos a palavra sentido. E ela não está ali na base da pirâmide à toa. Ela está ali na base da pirâmide, pois tudo, absolutamente tudo na sua comunicação deve fazer sentido. Por isso você vai ver que nessa videoaula eu vou falar muito pouco sobre certo ou errado, e muito mais sobre ter ou não ter sentido. Porque é exatamente o sentido que vai permitir que você se conecte com o seu público e também module a sua energia nos momentos certos durante a sua comunicação. Bom, agora que você já conhece a base para uma comunicação eficiente, chegou a hora de começar de fato a construir você como um bom comunicador. E como toda boa construção, nós também precisamos de ferramentas. Então é exatamente aqui que eu começo a te ensinar as habilidades para uma comunicação eficiente. Primeira habilidade, conheça o seu público. Algo importantíssimo para um bom comunicador é conhecer com quem é que ele está se comunicando. Lembre sempre que apesar desse processo ser sobre a sua construção como um bom comunicador, você está passando a sua mensagem para alguém. E conhecer esse alguém, esse público, é essencial para que a sua mensagem seja passada de forma eficiente e você se conecte com essas pessoas. Então eu separei algumas perguntas que vão te ajudar a construir um perfil do seu público. Se liga. Para quantas pessoas vou falar? Qual a idade dessas pessoas? São idosos, adultos, crianças? O que essas pessoas fazem?
com que trabalham, qual o nível educacional dessas pessoas, onde essas pessoas moram, quais são os aspectos importantes da cultura dessa pessoa. Enfim, essas são algumas perguntas-chave e ao respondê-las, você vai conseguir saber melhor quais elementos fazem mais sentido para você colocar na sua apresentação e para você se conectar melhor com o seu público. Por exemplo, quando você fala para uma criança, é diferente de quando você fala para um idoso. A velocidade da sua fala, os exemplos que você dá, cada elemento tem que ser adequado para cada público. Então, conheça a sua audiência. A segunda habilidade que nós vamos falar é a expressão corporal. Eu sei, expressão corporal é um termo bastante abrangente e contém várias outras habilidades que dariam uma grande videoaula sobre cada uma delas. Então hoje eu vou te ensinar 3 dicas, 3 habilidades que você já pode começar a utilizar na sua comunicação para torná-la mais eficiente. Primeiro, eu quero falar sobre a sua movimentação. Se você se lembrar das apresentações e aulas que você já assistiu, você vai perceber que em muitas delas, que foram apresentações incríveis, o comunicador se movimentava bastante pelo palco, utilizava todo o corpo dele, as mãos, os gestos. Enquanto tiveram outras apresentações que o comunicador permanecia mais parado, estático, e pouco utilizava as mãos e os braços. Mas também foram apresentações, palestras incríveis, certo? E aí você deve estar se perguntando, Tá bom, Guilherme, então qual é o jeito certo de me comunicar durante a minha fala, durante a minha apresentação? e aqui eu tenho uma boa notícia para você. Não existe jeito certo de se movimentar. Existe sim um jeito mais harmônico, que faça mais sentido na sua comunicação e que ajude as pessoas a entender melhor aquilo que você quer explicar para elas. Por exemplo, imagine que você quer explicar a diferença entre 2 coisas distintas, como a diferença entre cachorros e girafas. Aí você inicia a sua fala parado, sem movimentar os seus braços, ou se movimentar. Hoje eu vou explicar a diferença entre cachorros e girafas. Ou você pode inserir o movimento das suas mãos e dos seus braços, os seus gestos. Hoje eu vou explicar a diferença entre cachorros e girafas. Perceba que em ambos os casos eu passei a mesma informação. Mas quando eu utilizei os gestos no segundo exemplo, eu consegui separar fisicamente os 2 conceitos. Isso ajuda muito mais a minha audiência a entender que eu estou falando de coisas diferentes. Por isso nunca se esqueça que as suas mãos falam. Tá, não tanto assim. Aí então, após introduzir o que você vai explicar, você precisa explicar de fato, certo? Os cachorros são animais pequenos, peludinhos, que as pessoas costumam ter em casa, enquanto as girafas são animais maiores, com grande pescoço, amarelas e com manchas marrons. Perceba que mais uma vez eu fiz isso de maneira estática, parada no lugar. Agora veja como fica quando eu coloco a minha movimentação durante a explicação. Hoje eu vou explicar a diferença entre cachorros e girafas. Os cachorros são animais pequenos, peludinhos, que as pessoas costumam ter dentro de casa. Já as girafas são animais grandes, com grande pescoço. Elas são amarelas e têm manchas marrons por todo o corpo. Perceba que eu segui a mesma separação física que eu tinha feito lá no começo da explicação. Então, para explicar e falar sobre os cachorros, eu fui para esse lado e expliquei tudo sobre eles desse lado. Depois eu fui para o lado oposto para falar sobre as girafas e explicar sobre as girafas. A sua movimentação te ajuda a separar ideias, a separar as frases durante a sua fala. Então, utilize a sua movimentação como um apoio, como um auxílio para você controlar não só a sua conexão com o público, mas também controlar a sua energia. Mas cuidado, 2 coisas são muito importantes. Primeiro, é interessante que as informações mais importantes do seu texto, da sua fala, sejam ditas enquanto você está parado. Então você está se movimentando, você dá uma pausa e fala essa informação importante. Isso ajuda as pessoas a entender melhor e prestar mais atenção nessa informação. Em segundo lugar, cuidado com os movimentos repetitivos. Você já deve ter visto alguma apresentação em que, enquanto a pessoa falava, ela realizava alguns movimentos repetitivos e aleatórios que não tinham sentido algum para estar ali. Quase como se ela estivesse dançando num palco. Esses movimentos repetitivos geralmente aparecem quando nós estamos nervosos. E caso as pessoas percebam, eles vão atrapalhar a sua apresentação. Mas caso você tenha a opção por fazer uma apresentação estática, parado no lugar, ou caso o ambiente não permita que você se movimente muito, você pode fazer isso. Mas aí eu tenho uma dica muito importante para te dar. Que você permaneça numa pose, numa postura que é chamada de pose do poder, ou também conhecida como pose da Mulher Maravilha. Então, ao invés de ficar todo retraído, fechado, as suas pernas vão ficar levemente afastadas. O seu peitoral e os seus ombros vão estar abertos, altos. E aí, a partir dela,
você pode movimentar os seus braços. Essa posição corporal tende a passar para a sua audiência uma maior impressão de que você está confiante, o que é importante para estabelecer e manter a conexão com as pessoas. E é claro, ela tem esse nome porque lembra a posição que a Mulher Maravilha sempre aparecia nas imagens, nos filmes e nos desenhos. Resumindo, a movimentação do seu corpo como um todo é uma habilidade muito poderosa, tanto para estabelecer a conexão com o seu público, mas principalmente para modular a sua energia durante a sua apresentação. Lembrando que essas dicas são principalmente para as apresentações ao vivo. Quando nós estamos falando sobre gravação de vídeo, as dicas são um pouquinho diferentes. Então, se você estiver interessado nisso, volta nesse vídeo, que quem sabe a gente não grava mais um falando sobre essas dicas específicas. E para terminar, a terceira habilidade de comunicação é a construção textual. Assim como a linguagem corporal, essa habilidade também engloba muitas outras habilidades. Então eu vou te dar 2 dicas rápidas para você já conseguir melhorar a construção do seu texto e a sua comunicação. A primeira dica é: crie expectativa. Da mesma maneira como nós gostamos de, nos filmes e nas séries que nós assistimos, querer saber o que é que vai acontecer nas próximas cenas ou no final, fazer isso nas nossas apresentações pode ser também uma ferramenta, uma arma muito poderosa. Você pode, por exemplo, colocar lá no início, antes de você começar o seu vídeo, no início do seu texto, uma frase de impacto ou uma pergunta. Como, por exemplo, você gostaria de ter a capacidade de se comunicar muito bem? O que eu fiz com você no começo desse vídeo. A segunda dica é: use analogias e comparações. Quando você usa uma comparação, uma analogia, você consegue ajudar as pessoas a entender muito melhor aquilo que você está explicando para elas. Mas lembre-se, tem que fazer sentido aquilo que você está falando. E aqui é muito importante que você conheça o seu público. Então, finalizando a nossa videoaula, chegou a sua hora de brilhar! Ou melhor, de você se comunicar. E não existe outra maneira de você melhorar a sua comunicação que não seja se comunicando. Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar em situações diferentes as diferentes habilidades de comunicação, melhor você vai conseguir realizá-las durante as suas apresentações e melhor você vai passar a mensagem para o seu público. Então, para você conseguir treinar na sua casa e começar também a perder a vergonha e o medo de falar em público ou para uma câmera, eu vou deixar para você aqui 2 dos que eu chamo de desafios de comunicação para você fazer aí na sua casa. No primeiro desafio, você vai colocar um celular ou uma câmera bem na sua frente, de forma que dê para ver todo o seu corpo. E aí você vai apresentar algo, você vai explicar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa que você queira, pode contar uma história sobre o seu dia, pode explicar alguma coisa que você aprendeu na escola, eu não sei, você quem vai escolher. E não precisa demorar muito tempo, pode ser um vídeo de 2 a 3 minutos, não precisa se alongar muito. A única coisa que eu vou te pedir é que você imagine que essa apresentação vai ser realizada por um grupo de pessoas adultas lá do Rio de Janeiro. Então não se preocupe muito com as habilidades nesse momento, só liga a sua câmera e grave. E aí no segundo desafio, você vai pegar esse seu vídeo e vai assistir ele pelo menos 3 vezes, agora com papel e uma caneta na mão, para você poder anotar tudo aquilo que você acha que não está legal, que você acha que você poderia ter feito melhor. E agora você vai pensar naquilo que você aprendeu nessa videoaula. Ou seja, da pirâmide base da comunicação eficiente, no sentido, na conexão e na energia que você vai passar para as pessoas, na sua habilidade de conhecer o seu público, a sua linguagem corporal e também a construção textual. Pense em tudo isso, anote o que te incomodou no vídeo e aí você vai pegar essas anotações, olhar para elas, colocar sua câmera na sua frente novamente, apertar o gravar e vai tentar refazer a sua apresentação agora de uma maneira diferente, levando em consideração aquilo que você viu anteriormente e tentando fazer muito melhor. Você vai ver que com essa videoaula e esses exercícios simples, você já vai conseguir melhorar e muito a sua capacidade de se comunicar. E para terminar, essa daqui é a minha rede social. Me segue lá que eu posso te ajudar assistindo a sua apresentação e te dando alguns feedbacks de como é que você pode melhorar ainda mais a sua capacidade de comunicação. Lembrando que essas são só algumas das habilidades de comunicação. Se você quiser saber mais, se você se interessou por isso, volta nesse vídeo, que quem sabe eu não gravo muito mais conteúdo. Eu tenho certeza que aprendendo essas e as outras habilidades de comunicação, você vai conseguir compartilhar com muita gente as suas ideias, o seu conhecimento, ou até um talento que você tenha. E aí sim, transformar completamente a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Meu nome é Guilherme e o meu talento é ajudar o seu talento a aparecer para o mundo inteiro através da sua comunicação.